Gente, sentado aqui no chão, ó, senta aqui na frente, ó. Cabe mais umas 3 fileiras aqui. Dá espaço para o pessoal sentar, vai mais para trás. Mais uma fileira aqui. Só uma licença. Vai, esse acabou. Acabou? Vamos sentar aqui, gente, na frente, ó. Vem pra cá. O pessoal que está aí no fundo, na porta, por favor, vem pra frente, não pode ficar aí, tá? Vem aqui na frente. Vamos lá? É da mesa pra cá, gente, porque depois vai ter gente passando, tá? Você tá pra cá? Oi? Tem lugar de jogo ali, ó. Vamos sentar aqui pra frente, gente, por favor. Tá aqui, ó. Tem bastante lugar aqui, ó. Senta aqui na frente. O pessoal que tá na frente, deixa um pouquinho mais, aí tem mais convite também. É mais fácil. É fácil. Obrigada, gente. Vamos acomodar aí. Bom dia, tudo bem? Bom, eu me apresentei para falar de novo. Eu sou Fabiano Rizzoni. Eu cuido aqui do acervo histórico da Fazenda da Barra. Sou historiador, sou museólogo, sou formado em museologia, administração de empresas, pós em cultura, restauro, etc. Tá? Estou nessa área de patrimônio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Fazenda da Barra para vocês entenderem por que preservar, por que manter a fazenda em pé, por que foi gasto milhões na reforma dessa fazenda, né? Para restaurar, manter ela como vocês estão vendo hoje, já de um jeito mais bonito e preservado aí para a geração de vocês, para as próximas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu ia pedir para vocês, olha, silêncio e nada de celular, por favor, tá? Isso me irrita. E aí quem ficar conversando, tudo aí eu peço para voltar pro ônibus e esperar lá, tá bom? Porque a conversa é séria, vou falar assuntos bem importantes hoje para vocês. Tudo que vocês vão ver hoje vai ser um complemento do que vocês estão estudando na escola, tá? Porque às vezes a gente vê só nos livros as coisas, mas quando a gente vê numa fazenda onde teve escravidão, teve guerra, né? Passou vários ciclos do Brasil, vocês entendem melhor, né? Quando vai estudar no livro o que aconteceu realmente aqui na nossa região, na nossa cidade e na Fazenda da Barra, ok? Bom, vamos começar então. Hoje, gente, essa palestra faz parte do ciclo de palestras que a gente está fazendo no Municipal, mas também do projeto da Lei Paulo Gustavo, com o projeto de incentivo de cultura, porque eu estou lançando agora, no mês de setembro, um livro online sobre a Fazenda da Barra, tá? Esse livro vai ficar disponível online, gratuito para todo mundo. Vai ter uns QR Codes aqui na Fazenda para acessar esse livro, para quem quiser saber a história bem detalhada. Então pode trazer os pais, os familiares, para vir aqui visitar a Fazenda da Barra. Ela fica aberta direto, inclusive fim de semana, de manhã, tá? E é um passeio legal para vocês trazerem todo mundo aí. Beleza? Alguém já conhece a Fazenda da Barra? Alguém já conhecia aqui? Quem conhece, levanta a mão. Já conhecia? Bastante gente conhece, né? Hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo na história. Mas o que vocês acham? Essa fazenda é grande ou pequena? Grande, né? E a casa? É grande? É do tamanho da casa de vocês, mais ou menos? Por que será que as casas antigamente eram tão grandes? Porque tinha mais gente pessoa. Oi? Por causa dos escravos? As famílias eram grandes? Realmente, o primeiro proprietário da fazenda aqui teve 8 filhos. Mas será que todo mundo que tinha 8 filhos tinha uma casa grande assim? O que essa pessoa tinha que ter? Dinheiro, poder, influência. E assim, as casas eram grandes para mostrar mesmo para os outros: olha, eu sou rico, eu sou poderoso, eu consigo receber aqui pessoas importantes na minha casa. Essa sala que vocês estão aqui, gente, é a sala de jantar da casa, né? Então assim, dá para fazer um baile, dá para fazer uma festinha da época lá, né? Um sarau, dá para fazer várias coisas para nos convidar, tá? Então vamos partir desse princípio aí. Mas essa terra sempre teve fazenda? O que vocês acham? Não, né? Aqui, gente, tinha muito
índios, indígenas, tá? Você sabiam disso? Vocês acham que índio é só na Amazônia, no Mato Grosso, onde sobrou, né? Mas assim, todo o estado de São Paulo, gente, tinha muito indígena, tá? Tinha várias tribos indígenas. Aqui na nossa região era Tupi, Guarani, Tupinambá também teve e Caiapós, mais perto aí de Mojimirim, tá? Então assim, a gente tem 3 rios em Jaguariúna, você sabe os nomes? Jaguari, Tamanducaia, esse aqui do lado, e mais um. Atibaia. Alguém falou isso? Atibaia, quando você vai ali para Mojimirim, você passa na ponte do Atibaia, antes de chegar em Olâmbra, tá? Então assim, esses rios todos, gente, eram navegáveis, tá? Então os índios vinham do litoral e do norte, navegavam por esses rios e iam fazendo assentamentos na beira dos rios, tá? Mas por que não tem as casas deles mais? Porque foram destruídos. Roubaram? Destruíram? Mas do que eram feitas essas casas? De materiais orgânicos, né? Então podia ser feno, é que não tinha bem feno, mas era mato, palha, qualquer tipo de vegetação. Então, gente, não durava 300 anos, né? Uma obra, né? Não durava. Sem contar que realmente os índios foram dizimados aí pelos bandeirantes e depois pelos colonizadores, tá? Essa parte de Jaguariúna, gente, só se tornou cidade 70 anos atrás, porque aqui todas essas terras pertenciam a Mojimirim, tá? De Mojimirim saiu mais de 200 municipalidades, pra vocês terem uma ideia. Mojimirim era muito grande. Vocês conhecem Ribeirão Preto? Franca. 4 horas de viagem daqui. Tudo isso era Mojimirim ainda. Ribeirão Preto foi desmembrado de Mojimirim. Pra vocês terem uma ideia de qual o tamanho do território de Mojimirim na época, tá? Agora, a Fazenda da Barra, do jeito que a gente está hoje, na verdade não como está hoje, né? Mas a Fazenda da Barra, nos seus limites, ela tinha 1.500 alqueires de terra. É bastante coisa. Toda essa parte do Caputuna aqui para trás, sabe? Esse bairro que tem do Caputuna, Parque dos Lagos, tudo aquilo lá, tudo era Fazenda da Barra ainda. Tá? Tudo Fazenda da Barra. E aqui ia até chegar em Olâmbra. Tá? Então assim, era bem grande a extensão de terra. Hoje não, hoje é só essa parte da casa que a gente tem que pertence à prefeitura. Tá? Então era uma fazenda bem grande. O que vocês acham que cultivava aqui? Café. Café? Quem mais? Cana de açúcar, né? Então, gente, ó, teve vários períodos até, tá? Gente, silêncio. Teve vários períodos até. Teve cana de açúcar, teve outras culturas. Mas o principal, gente, é o café. Porque o café que enriqueceu São Paulo, né? São Paulo, gente, só é o que é hoje por conta do café. Aí vocês vão falar assim, mas não é por causa da indústria? Para fazer indústria, tem que ter dinheiro em caixa. E esse dinheiro foi acumulado pelo café, tá? Então, assim, o café que desenvolveu aqui a região do estado de São Paulo. Só que onde a gente mora hoje, gente, era conhecido como sertão, tá? Por isso que veio a música sertaneja. O que significa isso? Era mato puro, não tinha nada. Qual foi a primeira capital do Brasil? Vamos lá, pro Enem, hein? Salvador, muito bem. Depois que desceu para o Rio de Janeiro, né? Foi a outra capital do Brasil. Então, gente, a colonização começou no litoral e depois que veio para o interior do país, entendeu? Então, aqui era um mato só mato. Ó, a gente tem uma visita internacional, ele é americano, coitado, não está entendendo nada. I'm saying that you're not understanding anything. Ele não está entendendo nada, coitado. Mas, estamos uma visita internacional, mas lá também. Ele mora no sul da Califórnia, da South Carolina, da Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, e lá também tem grandes fazendas ainda, tá? Como foi no Brasil. A gente vai falar dos Estados Unidos. Bom, então, o que acontece? Era uma grande fazenda de café no meio do nada, tá? Só tinha fazendas aqui. Não tinha Jaguariúna, não tinha nada. Tinha um monte de fazendas de café. E o primeiro... Essa terra aqui foi uma desmembração. O que é desmembração? Você tem uma terra... Desmembração? Não, desmembramento. Desmembramento. Tem uma terra... Começa a falar inglês, mas eu confundi. Tem uma terra e você vai desmembrando para a sua família. Tipo, eu tenho um filho... tem 3 filhos, cada um pega um pedaço. Esses 3 filhos vão ter mais não sei quantos filhos. E vai desmembrando, ok? De uma terra maior que chamava Sesmaria. Alguém já ouviu falar de Sesmaria? O que era Sesmaria?
Sesmaria era um lote de terra bem grande, gente, tá? Tinha as capitanias hereditárias e depois teve as Sesmarias. Então é assim, ó, por exemplo, ele é rico, ele é amigo meu, ele é português. Eu falo para ele, ó, eu vou te dar 20 quilômetros de terra. É seu, não precisa pagar nada. Só que você vai ter que cultivar essa terra e desenvolver essa região, tá? Então assim, tem índio, tem mata, você vai ter que derrubar a árvore, você vai ter que lidar com os índios, né? Que era matar mesmo, ou escravizar. E aí você vai ter que fazer os passos, vai ter que fazer as plantações, etc. Então isso era as Sesmarias. E essa região aqui tinha várias Sesmarias. E uma delas era do Bernardo Guedes Barreto, que era filho do Barreto Leme, que era o fundador de Campinas, tá? Isso lá em 1700 alguma coisa. Ele foi deixando, né? Para o filho, depois para o neto. E aí o neto dele, que realmente limitou aqui a Fazenda Barra para construir a casa e morar aqui. Ok? Que é o Zé Guedes de Souza, foi o primeiro proprietário aqui da Fazenda Barra. Nesse período, a Fazenda da Barra não chamava Fazenda da Barra, chamava Fazenda São Domingos. E aí ele tinha umas terras que ele ganhou do pai dele, juntou aqui, comprou ali e tornou a Fazenda da Barra, tá? E o Zé Guedes de Souza, ele ganhou o título de Barão de Pirapitingui. Pirapitingui é outro rio que tem aqui perto e uma região muito produtiva, tá? E também parte da fazenda contemplava esse pedaço aí. Por que as pessoas tinham esse título de barão? Vamos lá no fundo lá, você sabe por que o pessoal tinha título de barão? Quem pode falar? Você lá sabe? Barão? Era bom ou ruim esse barão? Bom. Então assim, gente, se eu falasse que era... Oi? Barão é porque é rico. Porque é rico? Então todo mundo que era rico era barão. Não ia ter como ter tantos barões no Brasil. Tinha que ter dinheiro, mas tinha que ter algo a mais. O que será que tinha que ter? Gente, escravo todo mundo tinha. Sinto informar que todo mundo tinha escravo. Até escravo tinha escravo. Você vai ver. Terra também. O que mais? Poder. Começando a esquentar. Influência, poder político. Ó, gente, ó, presta atenção. Gente, ó, atenção. Barão era um título dado pelo imperador do Brasil. Quem que era o imperador do Brasil? Ah, se não souber isso, desiste do Enem. Dom Pedro II, né? Gente, silêncio. Dom Pedro II era imperador do Brasil. Ele foi imperador do Brasil por muito tempo, né? Até a República. Aí o que acontece? Ele dava esse título de barão para pessoas que dessem alguma coisa em troca para ele, alguma coisa em benefício do império, tá? Lembra que eu falei que o Zé Guedes, ele tinha uma plantação de café grande aqui, né? Tinha 360 mil pés de café, tá? Aquele pedaço que vocês pararam o ônibus lá, era um terreiro de secagem de café. Ficavam os grãos ali para secar. Você imagina quanto café tinha, né? Vocês acham que tudo isso ficava dentro do Brasil mesmo? Essa produção? Vendia tudo para o Brasil, não? Para vender para onde? Para os Estados Unidos, para a Europa, tá? E aí o que acontece? Aqui é um sertão, né? Eu falei para vocês. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha nada. A gente está falando de 1870, vai? 1860, 1870. Não tinha estrada, não tinha máquina, não tinha motor, não tinha carro, não tinha nada. Como é que eu faço para pegar o meu café, meus 360 mil pés de café produzindo, sei lá quantas toneladas, 1000 toneladas de grãos, como é que eu fazia para levar isso para a Europa? Navio. Navio, saía da onde? Na praia do litoral. No porto de Santos. Tudo bem, errado. Dá uns pontinhos para ele. Ó, então assim, sai do porto de Santos. Mas tudo bem, Santos está 4 horas de viagem de carro daqui. Na época, 1 semana no lombo de burro, tá? Burro, cavalo, boi, o que tivesse, para mandar o café para Santos. E no meio do caminho, gente, era assaltado, chovia, estragava o café, o burro morria, não tinha jeito de transportar o café. Então vocês imaginam, não era produtivo isso, né? Aí o que aconteceu? Gente, atenção. Os fazendeiros aqui da região, inclusive o Zé Guedes de Souza, ele pega e resolve criar a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e trazer o trem para cá.
Tá? Então ele foi um dos fundadores da Companhia Mogiana, e essa reunião de criação foi na casa dele em Campinas, que aqui era a casa da fazenda onde ele morava com a família, mas ele tinha uma casa em São Paulo, uma casa em Campinas, uma casa em Mojimirim para fazer negócio. Aqui era Mojimirim, né? Vamos lembrar disso também. Então criou lá na casa dele a Companhia Mogiana, e por causa dele que vocês estão aqui hoje, porque se não tivesse o trem, não existiria Jaguariúna. Porque a vila de Jaguari se formou em volta da estação do trem, para depois virar Vila Bueno, Vila Jaguari e depois Jaguariúna. Se não fosse o trem, a gente ia continuar no meio do mato até hoje. Tá? Então o trem que trouxe o progresso, e também o trem facilitou para transportar todo esse café para Santos e de lá e para o mundo. Tá? Por isso que ele ganhou o título de barão. Tá? E aí, para comemorar, o imperador veio para cá, né? Aqui é a família do barão, 1880, tá? Essa foto foi colorida por inteligência artificial, porque não tinha foto colorida na época, né? E aí, Dom Pedro II vem para inaugurar a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, tá? A gente não tem um relato ainda documental, eu estou correndo atrás disso para ver se eu acho, mas até agora não achei, porque ele está falando de 1875, então faz muito tempo, é difícil achar. Um relato que fale que o imperador esteve dentro da casa aqui da Fazenda Barra. Eu sei que ele passou aqui pela propriedade para pegar um trem para Mojimirim, tá? Para vir de Campinas para cá e depois pegar para Mojimirim. Mas a gente não tem essa notícia que ele tenha entrado na casa, tá? Ele visitou aqui as terras. Isso em 1875. Você sabe aquela ponte antiga vermelha que tem lá na cidade? Não está escrito 1875 em cima? Ela foi feita em homenagem à visita de Dom Pedro II. Tá? Foi a primeira ponte da cidade, aquela e aqui do Camanducaia, que depois foi destruída. Então, ele veio aqui e passou por essas terras. Foi o primeiro visitante ilustre aqui da fazenda, tá? E aí, quem que pagava essa conta, né? Quem que ficava lá na lavoura? Os escravizados, né? Hoje, aqui eu pus também escravo, mas está errado essa. Hoje a gente não se fala mais escravo, a gente fala escravizados. Por quê? Exatamente, ninguém nasceu escravo, né? Eles foram pegos lá na África, trazidos escravizados aqui. Assim como o índio, que nascia aqui livre e era escravizado também. E todo mundo fala muito da escravidão africana, mas ninguém fala muito da escravidão indígena, né? Porque a escravidão indígena foi uma escravidão que não deu certo. Porque os índios morriam muito rápido, ou fugiam, ou se revoltavam e não conseguiam ficar escravizados, porque eles nasceram livres, né? Muito livres na mata, né? Então, esse pessoal todo aí, gente, quantos escravizados vocês acham que tinha aqui na Fazenda da Barra? Gente, ninguém tinha tudo isso de escravo. O escravo custava o preço de um carro zero. Então, a gente acha que tinha aqui na fazenda mais de 3 escravos, tá? Mas, gente, presta atenção. A escravidão, gente, é uma vergonha pra gente. Ok? The slavery is a shame for Brazil. E por quê? Porque a gente foi um dos últimos países do mundo a ter escravos e foi uma coisa nojenta, tá? Que precisa ser falado. Porque as pessoas eram tratadas como animais, né? Eram vendidas em praça pública como se fosse um carro, que valia muito mais que um carro, porque assim, você vai comprar um carro, só tem prejuízo. O escravo não, você comprava ele trabalhava a vida inteira para você, né? E você ganhava dinheiro com ele. Então assim, era muito mais negócio, né? Comprar um escravo, né? E então, essa pessoa dormia no chão, na terra, né? Comia ração de bicho ou que sobrasse de comida da casa. Se ela se revoltasse, ela era açoitada, chicotada, tratada como um bicho, né? E a gente teve mais de 300 anos de escravidão no país. Então é uma vergonha pra gente, tá? Mas teve, aconteceu e tem que ser falado, né? A gente tem que estudar isso para que não aconteça de novo. E essa fazenda sim, teve mais de 500 escravos, com certeza, porque quem construiu essa casa não foi trabalho livre, quem cuidou dos 360 mil pés de café também não, né? Só que a gente tem uma notícia de jornal, que saiu no Jornal de São Paulo, de 1887, falando que o barão reuniu aqui na Fazenda da Barra, aqui na varanda onde vocês estavam ali, seus mais de 200 escravos e prometeu para eles que em 1890 ele ia liberar todo mundo, tá?
Então ele chegou lá e falou: gente, ó, aproveitando que o bispo está aqui em casa, vou libertar todos vocês daqui 3 anos. Tá? Pouco menos, 2 anos e meio. No dia 25 de dezembro, dia do Nosso Senhor, né, lá Natal, eu vou libertar todos vocês em 1890. Tá? Isso está na notícia de jornal. Então a gente sabe que em 1887 ainda tinha mais de 200 escravos na fazenda. Ele fez isso porque ele era bonzinho? Não. Por que vocês acham que os barões estavam fazendo isso, libertando os escravos? Porque pensa bem, ó, tem vários motivos. Primeiro, né, que ninguém aguentava mais essa situação, porque só o Brasil estava atrasado para todo mundo. Estados Unidos já tinha decretado já essa independência da escravidão, né, já tinha tido a guerra do norte com o sul lá, porque o sul tinha muitas fazendas, e, enfim, e eles fizeram toda essa parte. A Europa já estava industrializada e o Brasil aqui ainda. Tá? Pra vocês terem uma ideia, o pessoal comenta, eu acho que isso é meio mentira, mas enfim, né? O que conta a história é que Campinas foi a última cidade a libertar os escravos do país. Tá? Mas a gente sabe que no Nordeste até hoje já tem uma escravidão. Mas enfim, essa reza a lenda. Então o que acontece, gente? Não dava mais para a sociedade querendo se modernizar desse jeito. Vamos parar aí? E aí o que acontece? Imagina, né? Você vai lá na igreja, na missa, tudo bonitinho, chega em casa e bate no escravo. Não faz muito sentido, né? Então a sociedade começou a perceber que isso não era moral, né? E tinha os movimentos abolicionistas que pegavam e metiam bronca no povo mesmo, falando isso é um absurdo e tudo mais. Outra coisa, os escravos estavam fugindo em massa, tipo 200, 300 iam embora da fazenda e ninguém segurava. Ia para os quilombos, ia para as cidades, então não tinha mais polícia para isso. E outro problema, né? Tudo bem, vocês são todos meus escravos, estão aqui trabalhando lá, né, no terreiro. Se eu libertar vocês, quem que vai trabalhar para mim? E aí eu fazia essa liberdade condicional. Eu falava para ele: ó, você é meu escravo e eu vou te libertar daqui a 3 anos, tudo bem? Só que assim, uma condição: você continua trabalhando aqui comigo mais 5 anos, recebendo o seu salário. Beleza? Você quer libertação? Então tá. Então, a libertação com essa condição. Tá? Mas o que aconteceu em 1888? Ó, em 1887 o barão promete isso. Mas em 1888 acontece alguma coisa. O que acontece? Dia 13 de maio de 1888. Lei Áurea. E aí liberta todo mundo antes do programado. Tá? E aí como é que faz? Aí o barão chegou para os escravos e falou assim: ó, você é meu escravo, mas ó, você está livre, mas fica aqui na fazenda, fica trabalhando aqui, eu te dou um salário. Ele já aqui, ó, ele já comeu o pão que o diabo amassou, comia ração, dormia no chão, né? Ia para a sala de castigo que tinha aqui na fazenda, ó. Olha que bonita a sala de castigo. Ficava lá preso, à noite, no escuro, passando fome, preso na parede com um monte de corrente. Só que hoje ele está livre, ele vai querer ficar na fazenda? Não. Ninguém quis. E esse povo, ó, vazou. Para onde? Para cidades maiores, que era Santos, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas ainda era uma vila, tá? Então, para essas cidades maiores. Você acha que esse pessoal se deu bem nessas cidades? Por que não? Eles eram alfabetizados? Não. Sabia ler e escrever. Tinha dinheiro? Não. Sabia fazer outra coisa do que colher café ou transportar café? O que eles fizeram na cidade grande então? Passaram fome, né? Passaram fome, aceitaram qualquer tipo de emprego. A maioria foi trabalhar no porto para carregar café, né? E aí começa aí a gerar pobreza na sociedade. Por quê? Porque esse pessoal foi libertado, gente, atenção. Esse pessoal foi libertado, eu vou fazer umas perguntinhas aí. O pessoal foi libertado sem uma condição, sem ter dado um dinheiro aí de, sei lá, de uma forma de restituir o trabalho, certo? Quem queria, na verdade, restituição eram os fazendeiros, quando a Lei Áurea foi declarada. Por isso que caiu em pé, tá? Os motivos. Por quê? Porque os fazendeiros se conformavam de ficar sem os seus 200 carros na garagem, né? E eles queriam ter uma indenização. Só que quem tinha que ter recebido a indenização eram os escravizados, né? Ter trabalhado a vida inteira de graça, né? Mas não receberam nada, nem R$1 da época, tá? Então, o que aconteceu? E aqui na fazenda?
Não teve um problema aqui? Porque todo aquele povo que você viu lá, ó, no terreiro de café, essa foto, gente, lógico, é feita por inteligência artificial, mas para ter uma ideia, tá? Do que é o terreiro de café e o que tinha de café ali onde vocês estavam, tá? Mais ou menos. E todo esse povo que trabalhava para colher meus 360 pés de café, o que eu vou fazer com esse café? Me diz. Quem que vai trabalhar aqui? Campinas tinha uns 1000 habitantes, né? Ninguém queria vir para a fazenda para trabalhar. Onde que eu vou pegar esse povo aí? Onde vocês acham? Na Shopee? Na Shein? Quase, né? Na época. Então, a gente teve que pegar esse pessoal, gente, na Europa, tá? Teve que importar a mão de obra. Aí eles foram lá para a Europa e puseram no jornal a propaganda da Fazenda da Barra. E puseram assim: venha trabalhar no Novo Mundo, no Brasil, tá? É um paraíso tropical, terra nossa, né? Aquela coisa. Vem trabalhar aqui, vai ser muito legal. Vocês estão passando fome aí na Itália. E na Itália teve um problema de fome mesmo, tá? Crise. E vem pra cá. E o povo acreditou, tá? E aí eles vieram pra cá, mais de 70 famílias de italianos vieram para a Fazenda da Barra. Inclusive a minha família chegou aqui em 1888 para trabalhar aqui. A maioria da região do Vêneto, de Veneza, da Itália. E formaram 3 aldeias, 3 vilas de colonos, tá? A gente tinha 3 vilas aqui, a Santa Maria, a São Domingos, que era o nome antigo da fazenda, e a Bambu. Ali onde que é o Lago da Barra hoje, você sabe onde que é o condomínio? Sim. Ali era a vila de São Domingos, que era de colonos italianos, tá? Eram casinhas bem simples. Vocês vão dar uma olhada, na hora que vocês forem pelo corredor ali, vocês vão ter um tempo para visitar a fazenda. Lá tem as fotos das colônias dos italianos, tá? Fotos na época. E aí esse povo veio todo da Itália, né? Para trabalhar aqui, né? Então tudo bem. Então ela veio lá da Itália, tem a maior cara de italiano, sua família é italiana, né? Não sabe. Ela veio lá da Itália. E aí, como é que você chama? Então a Alice veio lá da Itália, Alice, né, pelo nome italiano, veio lá da Itália, veio ela, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, cachorro, papagaio, periquito, avô, avó, minhas famílias inteiras, gente, atenção, é importante isso que eu falo. Minha família inteira da Europa pra cá, tá? Aí ela chegava aqui e falava: Alice, seja bem-vinda, tá? Só que é o seguinte, eu paguei a viagem para você no navio, para sua família inteira, então você está me devendo 30 mil reais, ok? Você acha que o barão ia dar de graça? Ia, né? Então, você vai ter que pagar a sua passagem de volta para mim. Mas tudo bem, você paga com o trabalho. Você vai receber R$1.000 por mês e aí você vai pagando de volta, beleza? Tá? Só que aí, a família dela ia comprar onde comida? Já tinha o Antonelli aqui? Já tinha o Sabores? Não. Já tinha lugar para comprar roupa? Não. E onde que eles iam comprar essas coisas? Na própria fazenda, gente. Porque tinha umas lojinhas, né? Tinha umas vendas aqui dentro da fazenda. Também era do barão, provavelmente. E aí ela consumiu o dinheiro dela onde? Na própria fazenda. Então, gente, era outra escravidão. Os italianos vieram aqui quase escravizados. Eles recebiam um salário, porcaria, tinham que pagar de volta o barão e ainda consumia dentro da fazenda. Tá? Por isso que muitos ficaram pobres também, né? Muitos depois que saíram da fazenda foram para os cortiços de São Paulo, favela, etc. Outros que já conseguiram juntar um dinheirinho, conseguiram abrir comércio depois na cidade. E alguns, muito poucos, ficaram ricos, né? Como o Matarazzo, das indústrias Matarazzo, Balduco, que sobe até hoje o Panetone Balduco, né? Teve alguns italianos que ficaram ricos, os outros também ficaram pobres, tá? E aí aumentou mais ainda a massa de pobreza do Brasil, né? Então por isso que a gente tem que entender o que acontece hoje, ter todo o reflexo lá de trás, né? Não é assim simples aqui. E esses italianos, gente, ficaram na fazenda aqui até a década de 1920, 1929, tá? O barão lá que eu contei para vocês mudou para São Paulo, para casa dele, porque era melhor para receber as pessoas importantes, tudo, e deixou a fazenda, depois morreu, né? E deixou a fazenda aqui para o filho, que é o José Guedes de Souza. Coronel José Alves Guedes. José Guedes de Souza era o pai. O José Alves Guedes, você já deve ter ouvido falar dele, porque o nome da rua principal de Jaguariúna é José Alves Guedes. E aí, o que acontece? Ele fica aqui na Fazenda da Barra até 1929, tá? Quando ele morre.
né? Ele fica fazenda, cria família aqui, os filhos e tudo mais, até 1929. Vamos lá, pergunta de milhões para o Enem, hein? O que aconteceu no mundo em 1929? Além da morte dele aqui no Brasil. Oi? 1929, o que aconteceu? Ninguém sabe? A independência? Foi em 1828. Aconteceu alguma coisa a gente estava entre guerras aí, né? Primeira Guerra Mundial, depois até a Segunda Guerra Mundial, a gente estava entre guerras. Como é que será que estava o mundo? Crise econômica, mas aconteceu uma coisa aí em março de 29. O que aconteceu? Foi o crack da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York. Por quê? A economia mundial quebrou e o café foi junto. E o café não valia mais nada. E o que eu faço com um monte de café que eu tenho aqui na fazenda? Põe o fogo. Tá? Os fazendeiros fizeram fogo no café. O governo mesmo comprava o café e punha fogo para ver se subia o preço do café. Tá? E muito fazendeiro quebrou, ficou pobre, né? Poucos ficaram pobres, ficaram quebrados, né? Tive que mandar um monte de gente embora. Então esses italianos foram mandados embora da fazenda, foram para a cidade e tudo mais. E foi bem no ano que morreu o dono da fazenda aqui. E a mulher dele já não queria mais ficar com a fazenda. Vou ficar com essa fazenda, né? Tá todo mundo quebrado, vou vender essa fazenda e voltar para São Paulo, né? E aí ela começa a vender já os lotes de terra para os italianos que ficaram aqui. Porque a terra, gente, era barata na época, né? Hoje aqui em Jaguariúna, 300 mil você compra uma kitnet, um apartamento pequeno. Na época você comprava uma fazenda. Entendeu? Era diferente. Mas também para ganhar isso era mais difícil. Mas era diferente, né? Então, ela começou a vender para os italianos aí, tudo e tal. E aí depois ela queria vender o resto da fazenda. Só que aconteceu um negócio muito sério que interrompeu essa venda da fazenda. Alguém sabe o que aconteceu? A Guerra de São Paulo, como é que chama isso? Não sei se vocês já viram isso ou não, mas enfim, vamos conversar. Revolução de 32. Porque é um assunto muito legal, eu gosto muito desse assunto. Eu coleciono muita coisa da guerra, eu gosto também de colecionar, mas é um assunto bem polêmico, tá? E até hoje está se discutindo muito aí. O que foi a Revolução de 32? Vou resumir muito para vocês, tá? Porque é um negócio grande. Mas foi uma guerra de brasileiros contra brasileiros aqui no estado de São Paulo, praticamente São Paulo contra o resto do país e contra Getúlio Vargas, tá? O que aconteceu? Em 1930, a gente teve a eleição para presidente e Getúlio Vargas foi candidato. Já ouviu falar de Getúlio Vargas? Então, Getúlio Vargas foi candidato e perdeu as eleições, tá? Só que ele não se conformou com isso e ele começou a convencer o povo, falando, não gente, ó, esse cara aí que ganhou é um ladrão, me ponham eu no poder, porque eu vou ser bom para o país. Eu vou trazer o progresso para o país. Eu vou trazer o Estado Novo. E eu vou assumir, temporariamente, vai ser um governo provisório, só para a gente achar outra pessoa melhor para pôr no poder. Tudo bem? Tudo bem, o povo acreditou, inclusive os paulistas, e ele deu um golpe de Estado e assumiu o poder sem ser eleito. Já viram essa história? Né? Vimos recentemente no Brasil. Só não deu certo, né? Mas quase foi um golpe de Estado. O que aconteceu? O governo provisório de Getúlio Vargas durou 20 anos. E ele vira um ditador, ele cancela a Constituição e fecha o Congresso Nacional. E aí? Isso é bom ou ruim? O que é a Constituição, gente? As meninas lá atrás, o que é a Constituição? Vamos lá. O que é uma Constituição do país? Tem que saber, gente, é o mínimo. Né? Para sair de casa. Por quê? Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Vou fechar a porta ali e a partir de agora todos vocês são meus escravos. Tem uns jagunços lá fora, com umas metralhadoras, para quem não quiser, né? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso? Eu vou fazer. Gente, o que me impede de fazer isso? A lei. Como é que é? A lei.
gente, é a lei maior de um país. É na Constituição que está todo o nosso direito garantido. Direito à vida, direito de não ser preso injustamente, de não ser torturado, de não ser escravizado. Está tudo lá na Constituição. O Getúlio Vargas pegou e fez assim, ó. Rasgou e jogou no lixo. Aí ele podia matar ela se quisesse, prender ele, escravizar ele, deportar ele para a China, fazer o que quisesse. E o Brasil ficou 2 anos sem lei. E aí São Paulo, que era o estado mais poderoso ainda do país, mas já tinha perdido muito poder por causa do Getúlio Vargas, vai às ruas protestar. Já viram isso também? Ou protestar em São Paulo? O que o Getúlio Vargas manda fazer? Mata todo mundo. E aí tinha 4 rapazes lá com os cartazinhos na mão, que estavam na linha de frente, foram fuzilados na frente de todo mundo. Mataram os 4 assim, pá, 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 pá. Né? Que eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Camargo, inclusive, era da família aqui de Amparo, tá? E esses 4 morreram ali na frente de todo mundo, praça pública. E aí São Paulo decreta guerra contra Getúlio Vargas, pedindo a Constituição. Por isso que chama a Revolução Constitucionalista, de 32, tá? Lógico, gente, tinha muito interesse político por detrás. Os fazendeiros tinham perdido, né? Além de estar na crise, tinham perdido muito poder, várias coisas por detrás. Mas enfim, eles queriam a Constituição, tá? E aí esse MMCC, que era a inicial desses 4 jovens que morreram, virou a bandeira de guerra, tá? E aí São Paulo achou que outros estados iam também ajudar ele, mas não ajudaram. Ficaram todo mundo contra São Paulo. E todo mundo começa a atacar São Paulo, tá? E tem uma guerra mesmo, que dura 3 meses, mais de 1000 mortos, tá? Aqui onde a gente está, aqui perto de Campinas, teve bombardeio aéreo, passaram com um aviãozinho jogando bomba. Tudo que vocês veem aí de guerra, teve aqui, tá? E guerra vale tudo, né? E aí, se tivesse uma guerra hoje, São Paulo não ia ter exército suficiente para lutar, na época também não. Eu preciso de voluntários. Vocês vão ser voluntários para lutar na guerra? Gente, deixa eu te contar uma coisa para vocês. Vocês não iam ter escolha nenhuma, tá? Ou ia, ou ia. Sabe por quê? Ó, presta atenção, gente, que eu vou falar. É importante. Ó, São Paulo vai ser atacado. A gente está aqui do lado de Minas Gerais. Os mineiros estão vindo aqui para matar todo mundo. Eles vão chegar na sua casa, vão matar, estuprar, roubar e pôr fogo. Vocês vão ficar quietos aqui ou vocês vão lá na fronteira comigo tentar lutar e impedir eles de chegarem aqui? Gente, quem lutou na guerra? Quem lutou na guerra? Homens, mulheres, crianças, negros, brancos, índios, imigrantes, todo mundo que estava aqui em São Paulo, tá? Tinha exército infantil ainda, para ensinar as crianças a como usar uma faca, no caso do soldado chegar, matar o pai e a mãe dele para tentar ficar vivo. Era bem isso, tá? Não é uma coisa bonita de contar, mas aconteceu, né? Então era isso que a gente viveu aqui em 32. E a Fazenda da Barra, gente, Jaguariúna não era cidade ainda, lembra que eu falei para vocês? Os mineiros começaram a derrubar cidades aqui, invadir e tomar cidades. Amparo, Pedreira. Na hora que chegaram aqui, era meio do caminho para atacar Campinas. Então eles também tomaram a cidade, né, Jaguari, que não era a cidade, a vila, né, para atacar Campinas. E a Fazenda da Barra, o pessoal aqui da Fazenda, os Guedes, fugiram para São Paulo. E aí eles atacaram a fazenda, entraram, detonaram uma bala de canhão bem ali na porta, entraram aqui dentro, roubaram tudo que puderam, né? Destruíram o que puderam para depois ir para Campinas. Tá? E ali naquela sala azul ali, que vocês vão visitar, tem uma fichação que esses soldados mineiros fizeram na parede, que é Minas há de abater o orgulho de São Paulo. Salve o pelotão UCA, que era o pelotão lá de soldados de Minas. E também tinha uma parte assim que falava assim: a covardia é a base de todos os rebeldes. Porque o Getúlio Vargas é uma pessoa muito boa, né? Ele também foi quem inventou o fake news. Não tinha TikTok na época, não tinha Instagram para postar. O que ele fazia? Imprimia umas folhinhas e distribuía para os outros estados, falando que os paulistas eram rebeldes, covardes, que queriam separar do resto do país,
e que aquele MMDC era Mata Mineiro e Degola Carioca. Vocês acham que os mineiros gostaram disso? Já vinham matando. Carioca também. Tá? Então tudo isso aconteceu aqui. Até outubro e aqui a fazenda foi invadida no começo de setembro. Tá? Outubro acaba a guerra porque São Paulo se rende, porque ele não queria mais ter mortes, faz um acordo com Getúlio Vargas que promete uma Constituição para o Brasil e acaba a guerra aí. Essa guerra. Então tudo isso foi vivido aqui na Fazenda da Barra. Agora vocês entendem a importância da casa, da propriedade? Sim. Quanta coisa que passou aqui, né? Então por isso que tem fantasma. Aí, tá? Continuando. Gente, mas eu conto. Não foi bonzinho. Ó, aí a fazenda estava destruída mesmo, né? A dona da fazenda já queria vender a fazenda, aí ela vende a fazenda finalmente para o seu Joaquim Machado de Souza, que era um comerciante lá, de um fazendeiro de Ribeirão Preto. E aí ele fica aqui com a fazenda até 2008, mais ou menos, a família, né? Ele morre, deixa para os filhos, para os netos. É uma família bem grande também, cheia de gente. E aí esse pessoal fica na fazenda até 2008, enquanto a prefeitura compra a fazenda da Barra, tá? Desapropria a fazenda e compra a fazenda da Barra com todos os fantasmas, tá? Aí, uma personalidade ilustre que visitou a fazenda da Barra foi o Mário de Andrade, que era um modernista, né? Você já ouviu falar dele, mas vocês vão ouvir falar aí, se vocês estudarem, senão não. E aí, ele veio visitar aqui a fazenda da Barra, lá em 1920, antes de vender a fazenda, por isso. É aquele carinha de óculos lá atrás. Ele era meio louco, tudo, mas ele foi super famoso, poeta, super criativo, um artista, né? Ele visitou aqui a fazenda da Barra. E outras personalidades ilustres que tivemos aqui foi dois moradores que eram filhos do barão. O primeiro foi o Alfredo Guedes de Souza, que ele foi ministro da Agricultura, deputado, blá blá blá. E ele foi um dos que ajudou a trazer os imigrantes para o Brasil. Ele assinou várias leis lá para trazer os imigrantes, tá? Então ele foi uma pessoa muito importante no cenário político e morou aqui na Fazenda da Barra até a adolescência, depois ele mudou para São Paulo para estudar direito. E a dona Olívia Guedes Penteado foi uma mulher fantástica da sua época, ajudou muito o Brasil. Já ouviu falar nela? Não. Pouca gente, né? Por que será que ela foi meio apagada da história? Mulher. Você acha que é porque era mulher? Sim. Exatamente. Tá? Exatamente. Ela era branca, ela era rica, mas ela era mulher. Tá? Numa época, gente, tá falando 1930, por aí, 1920, que a mulher nem podia votar. Era só homem que votava. Tá? Então, a dona Olívia lutou pelo voto feminino, lutou pelo direito das mulheres. Ela conseguiu eleger a primeira mulher deputada do país, que era amiga dela, a dona Carlota, que era uma médica, muito inteligente na época. E na Revolução de 32, nessa guerra que eu comentei com vocês, ela morava em São Paulo e o genro dela era prefeito da cidade. Então ela cria uma associação só para defender as famílias dos soldados e ajudar essas famílias com dinheiro mesmo, tá? Ela pegava os donativos das famílias ricas e dava para as famílias dos soldados. Ela dava lanche na rua para os soldados pegarem um trem e depois ir para a guerra. Ela ajudou muita gente, milhares de pessoas, tá? Por esses outros hospitais em São Paulo. E ela também é considerada, né, a senhora do modernismo. Já ouviram falar do modernismo? Já estudaram ou não? Anita Malfatti, de Cavalcante, Heitor Villa-Lobos, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral. Gente, a gente teve um movimento modernista no país que começou com a Semana de Arte Moderna em 1922. Tá? Em 1922 eles levaram tomate, ovo podre, tudo que podiam, né? Porque a sociedade era muito conservadora. Aí, a Tarsila do Amaral, que era uma pintora muito conhecida, aquela que fez o Abapuru, quem viu, não? Ela era daqui de perto de Campinas, ela era de Capivari. Ela vai conhecer a dona Olívia em Paris, a dona Olívia morava lá. Gente, atenção. E a dona Olívia faz amizade com esse pessoal modernista e abre um salão modernista em São Paulo para apresentar esse pessoal para a sociedade. Então ela fazia assim, ó. Ó, essa aqui é minha amiga Tarsila. Ela gosta de pintar.
Aqui eu comprei um quadro dela, tá aqui na parede, olha que legal. É modernista, tá? Esse aqui é meu amigo Heitor Villa-Lobos. Ele gosta de tocar piano. Vamos ouvir uma música dele? Olha que legal, olha que diferente. Tá? Aquele amigo meu é o Oswald de Andrade. Ele é meio loucão, mas ele tem umas ideias muito legais. Ele faz umas peças de teatro, ele gosta de escrever, né? Ele tem um negócio lá que chama Pau Brasil, que é um negócio lá pra... loucaço. Mas ele é super gente boa. Então ela começa a dar crédito para esse povo e o modernismo começa a crescer no país. Tanto, gente, teve um quadrinho desse tamanho, que estava lá na casa da Dona Olívia, que era da Tarsila do Amaral, foi vendido há 2 anos atrás por 250 milhões de reais. Vamos ver como esse pessoal ficou famoso. Então, gente, a Dona Olívia foi a pessoa por detrás do movimento modernista no Brasil, tá? Infelizmente, ela não é tão conhecida quanto deveria. Logo depois da Revolução, ela teve um apêndice supurado e morre, tá? E ela tem uma inflamação e morre. Então, infelizmente, ela morre muito cedo também. Mas ela morou aqui na casa, vocês estão, né? Comeu aqui nessa sala até os 14 anos de idade. Tá? E aí, os fantasmas da fazenda? Fala do fantasma. Quem acredita em fantasma? Fala tudo isso? Quem já viu? Vai, quem já viu? Já viu? Vale o forte, tá vendo agora? Bom, qual que é a foto do bolso? Bom, o que acontece, gente? E aí, silêncio, ó. A Fazenda da Barra, você viu que passou por vários períodos, né? Vivenciou muitas coisas. Tem muita gente enterrada aqui pela fazenda, né? Na época da guerra morreu gente, provavelmente enterraram aqui. Os escravos que morriam, jogaram qualquer canto aí, né? Então muita gente morreu aqui, passou por muita coisa. Então, gente, é óbvio que cria-se muita lenda, as pessoas da cidade começam a contar muitas histórias, as pessoas aqui em volta ainda morrem de medo da fazenda, tá? Tem gente que não gosta nem de olhar para a fazenda à noite porque tem medo de ver alguma coisa. Tem gente que já viu escravo, soldado, mulher de branco, vultos, etc. Tá? Mas a gente tem uma fantasma mais conhecida da casa, né? A gente tem uma fantasma de estimação da casa, né? Gente, silêncio, vai, não acontece não. Aí, a fantasma mais conhecida da casa é a moça de rosa, tá? E ela realmente é baseada em fatos reais, né? Por quê? Porque em 1932, antes da Revolução, tinha uma moça que trabalhava aqui na casa, ela era italiana, aliás, era descendente das italianas aqui da Vila Italiana, eu acho que ela nasceu no Brasil, mas ela era descendente aí, trabalhava na casa. Gente, atenção, ela chamava Leonor Nicola e ela tinha 19 anos. Aí um belo dia ela vai ali numa salinha, ali na entrada, perto de onde vocês entraram, pega uma arma e pá, se mata. Ah não, motivo. Ela se matou, né? Agora, o motivo, gente, os fofoqueiros da época, né? Sempre tem aquela vizinha fofoqueira, né? Contavam que o noivo dela tinha largado dela porque ela tinha engravidado de alguém, lá. Aí isso é fofoca da época, a gente não sabe, né? Mas saiu no jornal, gente, saiu no jornal tudo, a morte dela, o suicídio dela. E aí a família Machado de Souza, que morou aqui depois, disse que via ela saindo dali do quarto, vestida de rosa, andando pela casa, tá? Então se alguém encontrar com ela aí, dá uma perguntada, né? O que aconteceu, eu ponho no meu livro, tá bom? Qual a pergunta dele? Isso. Nesse lugar onde ela se matou, ficou uma mancha no chão. E assim, dizia a lenda que era a mancha de sangue dela que nunca saía do chão. Só que o que acontece? A fazenda aqui ficou abandonada há 5 anos. E roubaram tudo que vocês podem imaginar. Parede não. Mas assim, teto, chão, janela, porta. Inclusive a mancha de sangue foi embora. Deve ter virado lenha em algum fogão. Né? A gente não sabe se era realmente a... Alguém tem uma pergunta? Vamos lá. Olha, veio ou não vi, mas é assim, tem uns
madeiras ali tudo, eu já vi uns assobios que você olha para o lado, você olha para o outro, não vê ninguém, né? Aqui na fazenda, às vezes, pelo rabo de olho, você vê passar alguma coisa correndo assim, né? As coisas assim. Oi? Então, aqui, gente, atenção, ó. Quando a fazenda ficou abandonada, aquela parte do terreno de café ficou de mato desse tamanho, né? Então, quando a prefeitura subiu para restaurar, foi achado 20 jiboias ali, tá? E aí, outro dia, tiraram uma outra jiboia ali da entrada da fazenda também, tá? Porque, gente, é fazenda, né? Muita cobra. Então, por isso que a gente fala para vocês não saírem muito da casa aqui, porque tem bichinho, né? Tem aranha, tem cobra. Mais alguma pergunta, gente? Gente, obrigado pela visita.